Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos tratar das gerações da ergonomia. Muitos autores eles dividem o desenvolvimento da ergonomia em 3 fases, digamos assim. A primeira fase ela tratou basicamente dos aspectos físicos da interação do homem com o seu ambiente de trabalho, com as ferramentas, os equipamentos e etc. Num segundo momento, ganharam foco também os aspectos cognitivos dessa interação. Então, as questões de leitura, questão de memorização, de atenção, do nível de atenção que é exigida no trabalho e etc. E no último momento, os aspectos organizacionais. Então, como é que era feita a organização do trabalho? Será que a forma que está é realmente a melhor? Ou será que nós podemos reorganizar o trabalho para torná-lo mais dinâmico, menos monótono e com isso melhorar as condições dos nossos colaboradores? Ok? Nos aspectos físicos, nós temos alguns parâmetros, algumas características que é interessante que a gente tenha em mente. Então, por exemplo, nós temos aspectos anatômicos e fisiológicos. Anatômicos diz respeito às estruturas do corpo e fisiologia ao seu funcionamento. O primeiro que nós podemos destacar aqui é a questão do metabolismo humano. Então, nós podemos ser entendidos como máquinas biológicas, vamos dizer assim. Então, nós temos também entradas e saídas de energia, alimentos, atividade, ok? Nós sabemos que nós temos um consumo basal, que é aquele que apenas mantém o nosso corpo vivo, ok? Que está em torno de 2.000 calorias, mas nós precisamos entender que a atividade de trabalho, ela demanda energia, demanda não só dos aspectos físicos também, como a gente mencionou anteriormente, mas de todos os outros aspectos, e nós temos variações que ocorrem no decorrer, por exemplo, do ciclo do dia e o que nós chamamos de ritmo circadiano. O ritmo circadiano ele diz respeito ao quê? A variações no metabolismo no decorrer do dia. Então, nesse gráfico aqui nós podemos observar o metabolismo típico de 2 indivíduos. Um matutino, aquela pessoa que acorda mais cedo, que está ativa mais no período da manhã, e o vespertino, que é aquela pessoa que normalmente acorda um pouquinho mais tarde, que demora um pouquinho, pega no tranco, vamos dizer assim, tá? Então, é possível perceber aqui no eixo X as horas e no eixo Y aqui o índice fisiológico que foi utilizado, que no caso é a temperatura corporal. Então, o que acontece? Por meio dessa variação, nós podemos perceber que ocorre um pico de atividade aqui em torno de 14 horas, mais ou menos, para o indivíduo matutino, e para o vespertino esse pico está um pouquinho mais deslocado. Então, como é que isso influencia nas características do trabalho, na atividade dessas pessoas no ambiente fabril? Ok? Tudo isso nós temos que ter em mente. Então, os aspectos físicos, reforçando mais uma vez, eles tratam justamente dessas variações corporais interindividuais, né? Por exemplo, as questões biomecânicas, ok? A ergonomia, ela, como eu disse, ela tem conhecimentos de diversas áreas, então nós, de fato, para fazermos uma análise completa, nós precisamos entender um pouquinho de anatomia, de fisiologia e de muitas outras disciplinas, e nós temos que ter noção também de como isso vai influenciar nos aspectos produtivos, na atividade da empresa. Então, por exemplo, dentre as variações interindividuais, o que nós temos? A questão da força, por exemplo. Eu coloquei 3 imagens na sequência aqui. A primeira de um homem, a segunda de uma mulher e a terceira de um idoso. Ainda que eles levantem, eles tenham a mesma exigência de força, por exemplo, levantar uma carga de 20 quilos. Essa carga de 20 quilos ela será percebida de maneiras diferentes, ela demanda esforço físico diferentes de acordo com as características do ser humano que está executando a tarefa. Então, para um idoso, eventualmente, como há um decréscimo das capacidades biomecânicas, ele perceberá isso como um esforço muito maior do que um jovem que esteja aí no auge da sua força. Ok?
O que nós temos também que considerar? Trabalho estático e dinâmico. O que seria trabalho estático? Aquele em que o operador, o sujeito, ele está o tempo todo parado, ele não se movimenta. O trabalho dinâmico é aquele em que eu consigo uma movimentação durante a execução das minhas atividades. Qual que é mais prejudicial? O estático. O trabalho dinâmico ele promove a circulação na musculatura e, com isso, retarda os efeitos da fadiga. O trabalho estático, ele não promove isso, então há um acúmulo de ácido lático nos músculos, a pessoa fica fatigada muito mais rapidamente, ok? Então, todos esses aspectos, eles são de interesse, são importantes para que a gente consiga otimizar os aspectos produtivos do nosso ambiente, ok? Um outro aspecto físico muito importante diz respeito à antropometria. A antropometria, ela trata do quê? Basicamente das dimensões dos segmentos do corpo, ok? Que seria a nossa antropometria estática. Então aqui nós temos uma imagem da bibliografia aqui, inclusive mostra algumas medidas de segmentos corporais. Para que isso é útil? Projeto de estações de trabalho, projetos de produtos, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente isso. Por outro lado, nós temos variações também que não necessariamente dizem respeito a comprimento, por exemplo, dos segmentos corpóreos. Nós temos variações de tipos físicos, né? Então, por exemplo, uma pessoa magra, uma pessoa endomorfa, ectomorfa, que diz respeito às variações de peso, digamos assim, dos sujeitos, ok? Então, como é que isso tudo influencia nas questões de projeto, nas questões de organização do trabalho? Isso tudo é importante que nós consideremos. No material, eu deixarei muito mais detalhado como é que são feitas essas avaliações, algumas tabelas antropométricas para consulta, mas na nossa videoaula eu vou procurar ser muito mais conceitual. Por outro lado, nós temos a antropometria dinâmica e funcional. Antropometria dinâmica e funcional. A dinâmica está relacionada aos movimentos do corpo, aos alcances, ok? Isso sem a execução de uma tarefa específica. Agora, a funcional, ela também está relacionada a essa movimentação do corpo, mas durante a execução de uma tarefa. Então, nós temos essa imagem aqui abaixo, que ela mostra algumas zonas de alcance em um operador em frente a uma bancada de trabalho ali, por exemplo. Então, a antropometria dinâmica ela vai servir de guia para nós posicionarmos os itens que esse colaborador precisa alcançar durante a execução das suas tarefas. Isso tudo pode ser e deve ser integrado com as ferramentas da engenharia. Por exemplo, alguma ferramenta para a organização do ambiente fabril, como o 5S, por exemplo. Então, nas zonas de alcance ótimo, manter os itens que o colaborador usa com mais frequência ou elaborar isso de acordo com a sequência de uso. Todos esses aspectos são importantes para vocês, engenheiros, considerarem no momento de planejarem a execução dessas atividades. Eu deixei um slide aqui com algumas aplicações. Ok, nós temos diversas dimensões de segmentos corpóreos, de alcances, mas para que isso é útil? Por exemplo, se nós tivermos que desenvolver uma ferramenta manual, nós precisamos de parâmetros do tamanho da mão dos sujeitos para que nós consigamos fazer uma empunhadura adequada, uma pega adequada, um gatilho, um acionamento adequado para essas ferramentas. Nós precisamos entender dos aspectos de visualização, do tamanho dos usuários, que tipo de regulagem que nós temos que oferecer, por exemplo, no painel de um carro. Então, essa área superior do volante aqui, ó, ela contém esse campo de visão, na verdade, ele é otimizado para que fique sempre visível no campo de visão ótima do condutor. Não há nenhum bloqueio a esses mostradores. Como é que isso é planejado? Como é que isso é projetado? Com base em informações que nós obtemos da antropometria dos sujeitos, ok? Essa última imagem aqui é um ambiente fabril, ok? Então, nós temos também que nós utilizamos esses parâmetros, inclusive, para dimensionar postos de trabalho, os ambientes de trabalho humanos, ok? Nesse caso aqui, inclusive, eu deixei um lembrete. Proxêmica, vocês devem estar se perguntando o que é. Ela trata basicamente de como o ser humano percebe o seu entorno. Então, nós sabemos que
Se uma pessoa se aproximar, uma pessoa que eu não conheço, se aproximar demais, ficar aqui ao meu lado, ela vai causar um certo incômodo. Isso é uma percepção, isso é um aspecto psicológico que é tratado pela proxêmica. A partir de uma certa distância, ela não me causa mais esse estranhamento, ainda que eu nunca tenha visto a pessoa na vida, ok? Então, todos esses aspectos, eles são importantes, por exemplo, na elaboração de um ambiente de trabalho, ok? Quanto espaço eu tenho que deixar entre uma pessoa e outra? Qual que é o tamanho dos corredores de circulação e etc. Já os aspectos cognitivos, eles tratam basicamente do quê? Atenção, memória, estresse, dos efeitos, digamos assim, psíquicos que o trabalho, as atividades de trabalho geram no colaborador. Esse diagrama aqui nós temos uma esquematização das tarefas de trabalho, ok? Então nós temos a carga externa, que é definida pelo ambiente, tanto o ambiente físico como organizacional, etc, ok? Nós temos as características do operador, dá para fazer um paralelo com aquele diagrama que eu mostrei anteriormente, e nós temos aqui centralizado as atividades que são desenvolvidas no ambiente. Então, desde os acionamentos, das decisões que o operador toma e etc, ok? Nós temos uma carga funcional e nós temos uma carga de trabalho, ok? Normalmente essa carga de trabalho ela é medida por índices fisiológicos, ok? E as questões da tarefa aqui no canto superior direito, que são justamente as exigências e os constrangimentos, tarefa prescrita pela empresa, ok? Como ela tem que ser executada, quais são os procedimentos. Nós temos aqui nesse slide um diagrama bem simples de como ocorre a percepção e o processo de decisão dos seres humanos. Então, nós temos um estímulo externo que vai ser captado pelos nossos sentidos, vai ser interpretado pelo nosso cérebro, então vai ser percebido, ok? Vai causar um estímulo que vai produzir em si uma decisão ou seleção de alternativas, de respostas, ok? Que é a saída do nosso trabalho. Então, o que acontece? Se há um sinal de alerta num painel, algum mostrador que está indicando uma condição específica, isso caracteriza um estímulo que será processado pelo colaborador e vai gerar uma resposta adequada a esse estímulo, ok? Então, nós temos que ter em mente também, inclusive esses aspectos cognitivos, como é que é processada essa informação, qual que é o nível de memorização, nível de carga mental que eu posso atribuir a esses trabalhadores, ok? Essa referência ela apresenta um estudo muito interessante em que nós temos aqui na parte de cima vários fogões, ok? E esses aqui na frente são botões que acionam as bocas do fogão. Então há variações tanto na posição das bocas quanto nesses botões de acionamento, qual boca eles acendem. Então, existem arranjos específicos que minimizam os erros de operação. O mesmo ocorre aqui embaixo. Então, se eu tenho um botãozinho de giro, um dial, o que acontece? Quando eu giro ele no sentido anti-horário, que é o que está marcado aqui na base da imagem, eu entendo que isso vai gerar uma resposta nesses mostradores aqui em cima, para que ele suba, se for um indicador, uma escala vertical, ou para que ele gire no sentido anti-horário, se for um mostrador circular. O mesmo ocorre nesses outros acionamentos, em que eu tenho respostas esperadas, que são respostas já, digamos assim, enraizadas na mente do ser humano. Então é interessante observar esses princípios, por exemplo, se eu tiver que projetar algum sistema com mostradores e com controles. Então, se eu tenho que regular uma temperatura, por exemplo, eu tenho um botão nesse formato para regular essa temperatura. Se o utilizador girar no sentido horário, o que se espera que aconteça? Que aumente ou que abaixe a temperatura? Ok? Todos esses aspectos nós temos que ter em mente. Outros aspectos importantes também, vigilância e o tédio, a monotonia que é causado pela própria atividade que o colaborador executa. O que acontece? Principalmente esses fatores aqui também são fatores de risco, vocês já devem ter visto nas disciplinas de higiene e segurança de trabalho,
À medida que o colaborador perde o interesse por suas atividades, isso prejudica o seu desempenho. Ok? Então, nós temos aqui novamente, fazendo um link com aquele vídeo dos tempos modernos que nós vimos, como é que aquela situação monótona de movimentos simples e repetitivos acaba influenciando até o estado mental do nosso protagonista do filme. Ok? Os aspectos organizacionais, eles já estão muito mais ligados à organização do trabalho em si. Como que esse trabalho é organizado? Se é uma linha de produção, se são células com grupos autônomos e etc. Ok? Eu deixei aqui um quadro da nossa bibliografia, depois vocês podem consultá-lo na íntegra, que resume muito bem todo o aspecto do trabalho, das atividades, ok? Em um contexto de produção. Então, ele explicita aqui os aspectos organizacionais, das condições e das relações socioprofissionais, inclusive as relações interpessoais entre os nossos colaboradores. Então, isso é importante porque no decorrer do tempo, a própria organização do trabalho foi evoluindo. Então, antes nós tínhamos cargos de chefia, hoje nós temos cargos de liderança, então já não é mais chamado supervisor, é chamado coordenador. Por quê? Porque o papel desse colaborador lá dentro da empresa mudou, ok? Ele não tem necessariamente mais aquela autoridade, aquele poder punitivo e etc. Ele está lá para coordenar as atividades dentro do ambiente, ok? Então, operador passa a obter novas denominações, e não é simplesmente para trocar o nome para ficar mais bonito, é porque o que se espera dessa pessoa lá dentro mudou, ok? Inclusive, com técnicas, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, inclusive, vou deixar uma sugestão, com técnicas de incentivo à produção, que não a produção por remuneração, ok? A remuneração de acordo com a produtividade ou esses critérios, mas critérios que estimulem de maneiras diferentes como é que esses colaboradores vão atuar dentro da empresa. Eu deixei aqui um caso, isso aqui é uma foto de um celular antigo meu, em que nós temos, o processo de montagem dele foi efetuado aqui por 11 parafusos. Vocês imaginam, isso aqui dá para ilustrar bem como esses três aspectos da ergonomia são interligados e como é que uma análise se diferencia da outra. Vocês imaginem que no momento da montagem desse equipamento aqui, existe um operador com uma chavinha apertando parafuso por parafuso. É um trabalho repetitivo, é um trabalho monótono. Então, o que acontece? Provavelmente pode haver problemas posturais, problemas de monotonia. De um ponto de vista físico ou biomecânico, qual seria uma solução possível? Eu utilizar, por exemplo, um dispositivo elétrico em que o operador não vai mais ter que fazer movimentos repetitivos para apertar cada parafuso. Então, uma parafusadeira, por exemplo. Ok? De um ponto de vista cognitivo, eu vou tentar resolver problemas, por exemplo, do tédio, da motivação do colaborador em executar essa atividade. Ok? São soluções viáveis? São soluções viáveis. Mas se eu pensar de um aspecto organizacional, isso pode influenciar, inclusive, o desenho do meu produto. Se vocês observarem um dispositivo mais moderno do que esse, vocês verão que eles não têm mais parafusos. Então, o que aconteceu? Foi substituído por um dispositivo de montagem chamado Snap Fit. É um encaixe, aquele que acaba, inclusive, fazendo um estralinho quando você conecta as partes. Então, o que acontece? Foi questionado a um nível mais a fundo por que eu preciso de parafusos em primeiro lugar. Se eu eliminei os parafusos, automaticamente eu já não tenho mais problema de repetitividade, não tenho problemas de monotonia e trago outros benefícios, inclusive com a questão do tempo de montagem do equipamento. Ok? É importante destacar que esses três aspectos, essas três abordagens da ergonomia, elas são complementares. Elas não foram necessariamente desenvolvidas na sequência, ok? Então, todas essas preocupações, elas existem desde das atividades humanas, em ambientes fabris e etc. No entanto, o instante em que elas ganharam foco é que diferenciou um pouquinho e aí acabou gerando uma segmentação nessas três abordagens. Existe também abordagens diferentes de acordo com a localização geográfica. Então, nós sabemos, por exemplo, que
a abordagem da ergonomia, embora isso esteja mudando, esteja sendo integrado. A abordagem da ergonomia nos Estados Unidos foi um pouquinho diferente da abordagem da ergonomia na Europa, inclusive gerando denominações diferentes como fatores humanos e ergonomia em si. Ok? Então fica a questão aqui, como é que vocês melhorariam a situação dos colaboradores lá naquele filme que nós vimos na primeira videoaula, Tempos Modernos? Ok? Então, será que é só uma questão de repetitividade de movimentos? Será que eu vou ter que mexer na organização do trabalho em si? Quais seriam as possíveis soluções para aquela situação vivenciada pelo nosso protagonista? Ok? Por fim, para finalizar, eu vou deixar uma dica aqui para vocês de um seriado que é veiculado pelo NetGeo, ok? Ele já é um pouquinho antigo, mas ele se chama Repense Sua Rotina. Vocês se lembram que no slide anterior estava escrito gamification? Isso é uma técnica, inclusive, para incentivar as atividades humanas, não só no trabalho, ok? Esse seriado, ele apresenta algumas situações bem inusitadas em que, para incentivar um determinado comportamento no ser humano, em vez de uma abordagem punitiva, foi feita uma espécie de transformação em jogo. Então, o que acontece? Em dos episódios, vocês podem ver os trailers gratuitamente, houve a questão do recolhimento de fezes dos cachorros em um parque público. E o que aconteceu? Eles, em vez de aplicarem multas ou tentarem punir as pessoas que não recolhiam os dejetos dos animais, eles criaram um jogo em que havia uma máquina e o usuário colocava lá as fezes do seu animal e ele atribuía um valor de acordo com a temperatura. Então as pessoas se sentiram motivadas a agir daquela maneira por um estímulo de competição mesmo, ok? Então fica a dica, é um seriado muito interessante, são poucos episódios, acho que são 12 ou 13, e para quem quiser é muito interessante. Muito obrigado.